Olá, meu amigo. Olá, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Jesus Cristo, seja sobre todos. Você já ouviu falar de alguém que recebeu um aviso direto de Deus para colocar sua casa em ordem, porque estava prestes a morrer? Imagine a agonia de saber que seus dias estão contados e que não há escapatória. Que tudo que você conquistou, que você lutou para construir, de repente, você deixará de usufruir. Como você reagiria se isto lhe acontecesse? Será que esta história pode se repetir nos dias de hoje? Pois isto foi o que aconteceu com um grande rei. Uma história surpreendente de fé, arrependimento e a intervenção divina que mudou o curso da história. Mas o que será que levou Deus a enviar um recado tão severo? E o que este rei fez para mudar o seu destino? Fique até o final para descobrir todos os detalhes dessa história emocionante e cheia de lições de vida. Seja bem-vindo ao canal Histórias Divinas e Orações. No capítulo 20 de 2 Reis, encontramos o relato de um dos momentos mais angustiantes da vida de um grande rei, um dos governantes mais notáveis de Judá. Ele era conhecido por sua devoção a Deus e pelos esforços para restaurar a adoração ao Senhor em seu reino. Ao longo de seu reinado, ele demonstrou zelo ao eliminar altares pagãos, destruir ídolos e reinstituir práticas religiosas baseadas na lei de Moisés. Apesar de sua fidelidade, enfrentou uma provação devastadora que mudou para sempre sua trajetória e se tornou um dos relatos mais intrigantes da Bíblia. No auge de sua liderança, este rei adoeceu gravemente. Embora a Bíblia não detalhe a natureza exata da sua enfermidade, alguns estudiosos acreditam que ele sofria de um tipo de infecção que gerou uma úlcera mortal, um diagnóstico comum naquela época. O texto bíblico enfatiza que sua condição era tão séria que a morte parecia inevitável. Essa crise não era apenas física, mas também emocional e espiritual. Ele era um rei amado e respeitado. De repente se viu impotente diante da fragilidade de sua existência. Foi nesse momento crítico que Deus enviou o profeta Isaías, um dos maiores profetas de Israel, com uma mensagem que abalaria qualquer um. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essas palavras eram mais que um aviso médico. Eram um decreto divino. Não havia espaço para dúvida. O tempo do rei estava se esgotando e ele precisava se preparar para sua partida. Imagine o peso dessa declaração para alguém que carregava a responsabilidade de liderar uma nação. A mensagem de Deus não deixava espaço para negociação, nem oferecia consolo imediato. Era um chamado direto para ele ajustar seus assuntos pessoais, familiares e espirituais antes de seu fim iminente. Aqui, o texto nos convida a refletir sobre a fragilidade da vida e o controle absoluto de Deus sobre nosso destino. Mesmo sendo um rei, com todo o poder e recursos à sua disposição, o rei Ezequias não podia evitar a doença nem escapar da sentença divina. Esse momento revela uma verdade universal. Diante da morte, somos todos iguais. Seja rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos enfrentamos a mesma vulnerabilidade diante do chamado final. E você está preparado para uma sentença dessa? Como reagiria? O aviso de Isaías também aponta para a seriedade de viver uma vida alinhada com os propósitos divinos. A frase, põe em ordem a tua casa, vai além do sentido literal. Ela nos desafia a considerar se estamos vivendo de forma íntegra com nossos relacionamentos, responsabilidades e espiritualidade ajustados à vontade de Deus. Para Ezequias, o tempo era curto e essa chamada à ação era urgente. Nesse ponto da narrativa, a tensão é palpável. O rei, que havia experimentado a proteção de Deus em
Suas batalhas, que havia conduzido reformas espirituais significativas, agora estava sendo confrontado com a própria mortalidade. O contraste entre sua força passada e sua vulnerabilidade presente é um lembrete poderoso de que nossa dependência de Deus é absoluta, especialmente nos momentos em que tudo parece perdido. O relato também nos faz questionar: por que Deus permitiria tal sofrimento em alguém que lhe era fiel? Seria um teste para refinar ainda mais a fé de Ezequias? Ou seria uma oportunidade para que ele e todo o povo de Judá testemunhassem mais uma vez o poder e a misericórdia de Deus? Seja qual for a razão, o que fica claro é que mesmo nas situações mais difíceis, Deus está trabalhando para cumprir seus propósitos em nossas vidas. O drama inicial dessa história é apenas o prelúdio de uma reviravolta que está por vir. Uma mudança que desafiará a lógica humana e mostrará como Deus é capaz de agir em resposta à oração sincera. O que Ezequias faria diante de tão terrível notícia? Ele se resignaria ao decreto ou buscaria a intervenção divina? As respostas a essas perguntas nos levam a um dos momentos mais profundos e emocionantes da Bíblia. Após receber o terrível aviso de Isaías, Ezequias tomou uma atitude que definiria o rumo de sua história. Ele não caiu em desespero absoluto, não procurou consolo em seus conselheiros ou médicos, nem tentou contestar o decreto divino com argumentos terrenos. Em vez disso, Ezequias demonstrou uma reação que reflete sua profunda fé. Ele voltou-se para Deus em oração. O texto bíblico descreve a cena com detalhes que revelam a intensidade emocional daquele momento. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Virar o rosto para a parede era um gesto simbólico de total entrega. Nesse ato, Ezequias se desligou de tudo ao seu redor, do trono, do palácio, das pessoas, para buscar a Deus de forma íntima e direta. Ele sabia que nenhuma intervenção humana poderia salvá-lo. Apenas o Criador tinha o poder de mudar seu destino. Esse gesto nos convida a refletir. Quantas vezes, diante de crises, tentamos resolver tudo por nossas próprias forças, esquecendo que a solução real vem de Deus. As palavras de sua oração são registradas na Bíblia e ecoam como um clamor de um coração quebrantado. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de como tenho andado diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Aqui, Ezequias não apresentou uma lista de feitos ou tentou barganhar com Deus. Ele simplesmente pediu que o Senhor se lembrasse de sua fidelidade passada. Essa declaração, longe de ser arrogante, demonstra uma confiança profunda na justiça de Deus. Ele sabia que não era perfeito, mas também sabia que havia buscado agradar a Deus em sua jornada. Sua oração não era uma tentativa de manipular o Senhor, mas uma expressão sincera de sua dependência e esperança na misericórdia divina. Além de suas palavras, o texto menciona que Ezequias chorou abundantemente. Suas lágrimas eram mais que sinais de tristeza. Eram um reflexo de sua alma angustiada. Na cultura bíblica, as lágrimas frequentemente acompanham as orações mais profundas, simbolizando arrependimento, humildade e sinceridade. Ezequias, o rei que tinha enfrentado grandes batalhas e liderado reformas espirituais, agora se encontrava diante do Rei dos Reis, desarmado, vulnerável e totalmente dependente de sua graça. Enquanto ele orava e chorava, algo extraordinário acontecia nos bastidores. Deus, que é rico em misericórdia, estava atento às suas palavras e lágrimas.
O profeta Isaías, que havia saído do palácio após entregar o decreto de morte, mal tinha se afastado quando recebeu uma nova mensagem do Senhor. Volta e dize a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Essa resposta imediata é uma das passagens mais comoventes da Bíblia. Ela nos lembra que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele ouve nossas orações e está atento até mesmo às lágrimas que derramamos em momentos de dor. A resposta de Deus não apenas trouxe esperança, mas também uma promessa concreta. Ezequias não só seria curado, como também viveria para testemunhar o poder de Deus. A frase, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, ressoa como um lembrete do caráter compassivo de Deus. Ele não é um observador distante. Ele é um pai amoroso que se importa profundamente com as lutas de seus filhos. Esse episódio nos desafia a reconsiderar a maneira como nos aproximamos de Deus em oração. Muitas vezes, subestimamos o poder do clamor sincero e da entrega total. Mas a história de Ezequias nos mostra que Deus responde àqueles que o buscam de todo o coração. Além disso, a rapidez com que a resposta chegou é impressionante. Isaías mal havia saído do palácio e Deus já estava ordenando seu retorno com uma mensagem de cura. Essa prontidão revela que, mesmo em situações de julgamento, o coração de Deus está inclinado à misericórdia. Sua disposição em reverter o decreto de morte em vida demonstra que, quando oramos com fé, coisas impossíveis podem acontecer. O terceiro dia, mencionado na promessa de Deus, também carrega um simbolismo profundo. Na tradição bíblica, o terceiro dia frequentemente está associado a momentos de restauração e renovação, como na ressurreição de Jesus. Para Ezequias, esse dia marcaria não apenas sua cura, mas também uma renovação de sua fé e compromisso com o Senhor. A oração de Ezequias nos ensina lições valiosas sobre como devemos reagir diante de crises. Quando tudo parece perdido, ainda podemos nos voltar para Deus, com confiança de que Ele nos ouve. Essa passagem desafia o ceticismo e nos convida a crer que, mesmo quando a sentença parece definitiva, Deus tem o poder de mudar nosso destino. Ezequias, que começara aquele dia enfrentando a sombra da morte, agora tinha a promessa de vida renovada. Seu clamor sincero e suas lágrimas abriram caminho para um milagre que não apenas salvou sua vida, mas também se tornou um testemunho do poder da oração e da misericórdia divina. A promessa de Deus não veio sem um sinal visível. Ezequias, talvez por ainda estar incrédulo diante de tamanha mudança, pediu uma prova de que realmente seria curado. Deus, em sua paciência, concedeu um dos sinais mais fascinantes da Bíblia. Ele fez a sombra no relógio de sol retroceder 10 graus. Esse fenômeno milagroso não apenas reforçou a fé de Ezequias, mas também deixou uma marca na história. Até hoje, estudiosos e teólogos debatem sobre como esse evento poderia ter ocorrido. Foi um ajuste no tempo? Um movimento celestial? Ou um ato puramente sobrenatural? Após o sinal, Ezequias foi curado conforme a palavra do Senhor. No terceiro dia, ele subiu ao templo para agradecer e adorar. Essa atitude reforça a importância de reconhecer a mão de Deus em nossas vidas, não apenas em momentos de crise, mas também em tempos de vitória. A vida de Ezequias parecia estar completamente
restaurada após o milagre de sua cura e o sinal espetacular do retrocesso da sombra no relógio de sol. Ele não apenas retomou suas atividades como rei, mas também viu seus dias serem prolongados em 15 anos, conforme a promessa divina. No entanto, a narrativa nos mostra que a jornada de Ezequias estava longe de terminar. A bênção da vida renovada trouxe consigo um novo desafio, um teste sutil, mas igualmente crucial, a prova da gratidão e da humildade. Pouco tempo depois de sua cura, Ezequias recebeu uma visita inesperada. Emissários da Babilônia, enviados por Berodaque-Baladã, vieram até Judá. Oficialmente estavam ali para expressar simpatia e celebrar a recuperação de Ezequias. Porém, na prática, essa visita tinha um propósito mais estratégico: conhecer mais sobre o reino de Judá, seus recursos e suas defesas. Os babilônios, astutos e ambiciosos, estavam interessados em possíveis alianças e, quem sabe, futuras conquistas. Ezequias, talvez movido pela empolgação de sua recente vitória sobre a morte, cometeu um erro que revelaria as fraquezas de seu coração. Ele abriu os tesouros de seu palácio e mostrou aos emissários tudo o que tinha: prata, ouro, especiarias, armas, reservas estratégicas. Não havia nada em sua casa ou em seu reino que ele escondesse dos estrangeiros. Esse gesto, embora parecesse inofensivo à primeira vista, era na verdade um reflexo de orgulho e imprudência. Ao exibir seus tesouros, Ezequias estava inconscientemente desviando o foco da verdadeira fonte de suas bênçãos. Em vez de usar essa oportunidade para testemunhar sobre a misericórdia de Deus que havia prolongado sua vida, ele escolheu impressionar os visitantes com sua riqueza e poder. A mensagem que deveria ser sobre a grandeza de Deus acabou se tornando sobre a grandeza de Ezequias. Esse erro nos lembra de como é fácil, mesmo após grandes bênçãos, cairmos no engano do orgulho. O orgulho é sutil. Muitas vezes se disfarça de confiança ou celebração, mas tem o potencial de nos afastar de Deus. Para Ezequias, que tinha experimentado tão profundamente a misericórdia divina, esse momento representou uma falha grave em reconhecer o verdadeiro autor de sua restauração. Logo após a partida dos emissários, o profeta Isaías voltou a confrontar Ezequias, dessa vez com uma mensagem de julgamento. Ele perguntou ao rei o que havia mostrado aos babilônios, e Ezequias, talvez ainda sem perceber a gravidade de seus atos, respondeu com orgulho: viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então, Isaías proferiu uma profecia que abalaria Ezequias e todo o reino de Judá. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que teus pais têm entesourado até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e ainda de teus filhos, que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Essa mensagem era um prenúncio do exílio babilônico que ocorreria décadas depois, quando Judá seria invadido e devastado pelos babilônios. Tudo o que Ezequias mostrou com tanto orgulho seria tomado, e sua descendência sofreria as consequências. A reação de Ezequias à profecia de Isaías também nos deixa um misto de perplexidade e reflexão. Em vez de expressar arrependimento imediato, ele respondeu com uma certa resignação: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois haverá paz e verdade em meus dias. Essa declaração pode ser interpretada de diferentes maneiras. Por um lado,
Ela demonstra sua aceitação da soberania de Deus e o reconhecimento de que o julgamento divino é justo. Por outro lado, pode ser vista como uma atitude egoísta, indicando que Ezequias estava mais preocupado com a paz durante sua própria vida do que com as gerações futuras. Esse episódio lança uma luz sobre o perigo de não lidarmos adequadamente com as bênçãos que recebemos. As riquezas e a vitória de Ezequias, em vez de serem instrumentos para glorificar a Deus, tornaram-se fontes de orgulho. Ele falhou em demonstrar a gratidão que deveria ser a resposta natural à graça de Deus. Para nós, essa parte da história de Ezequias é um alerta poderoso. Ela nos lembra que, após momentos de grandes bênçãos ou conquistas, precisamos permanecer vigilantes. É nesses momentos que estamos mais vulneráveis ao orgulho, à vaidade e à sensação de autossuficiência. A gratidão genuína requer mais do que palavras. Ela se manifesta em ações que glorificam a Deus e em uma atitude de humildade contínua. A lição de Ezequias nos ensina que as bênçãos podem se tornar fardos quando não as usamos de maneira adequada. A riqueza que ele mostrou com tanto entusiasmo aos babilônios acabaria se tornando motivo de sua ruína futura. O erro de exibir seus tesouros para impressionar os outros nos desafia a considerar como estamos lidando com as bênçãos em nossas próprias vidas. Estamos usando nossos dons, recursos e oportunidades para glorificar a Deus? Ou estamos permitindo que eles se tornem fontes de orgulho e distração? Ao refletir sobre esse episódio, vemos que, embora Deus tenha demonstrado sua misericórdia ao prolongar a vida de Ezequias, o rei falhou em corresponder com a gratidão e a humildade que lhe eram exigidas. Suas escolhas não apenas impactaram sua própria vida, mas também moldaram o destino de seu reino. Essa verdade nos lembra de que nossas ações têm consequências que muitas vezes vão além de nós mesmos, afetando aqueles ao nosso redor e as gerações futuras. A história de Ezequias, até este ponto, é um lembrete de que Deus é gracioso e paciente, mas também é justo. Suas bênçãos devem ser recebidas com um coração humilde e um espírito grato, para que possamos usá-las de maneira que o honre. O orgulho de Ezequias nos alerta sobre a importância de permanecermos vigilantes, mesmo em tempos de abundância e vitória. A história de Ezequias é uma das narrativas mais ricas em ensinamentos espirituais da Bíblia. Primeiro, ela nos ensina sobre o poder da oração. Ezequias não aceitou passivamente o decreto de morte. Ele clamou a Deus com sinceridade e sua oração foi ouvida. Segundo, nos mostra que Deus está atento às nossas lágrimas. A resposta rápida à oração de Ezequias revela o coração compassivo de Deus, que não apenas ouve, mas também age em favor daqueles que o buscam. Por fim, a história nos alerta contra os perigos do orgulho. Mesmo após receber tantas bênçãos, Ezequias deixou que sua vaidade ofuscasse sua gratidão, o que trouxe consequências para seu reino. Isso nos desafia a permanecermos humildes diante das bênçãos de Deus e a usarmos nossas vitórias para glorificá-lo. A vida de Ezequias é um exemplo claro de como a fé, a oração e a humildade podem mudar nosso destino. Sua cura milagrosa nos lembra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus tem o poder de transformar nossa realidade. No entanto, a história também nos alerta sobre a necessidade de vigilância espiritual. Não basta começar bem, é preciso permanecer fiel até o fim. As ações de Ezequias nos desafiam a refletir. Estamos usando nossas vidas para glorificar a Deus ou estamos nos deixando levar pelo orgulho
e pelas distrações deste mundo. Que a história de Ezequias inspire a todos nós a buscarmos a Deus em oração, confiarmos em sua graça e vivermos com gratidão e humildade. Afinal, nunca sabemos quando nossa fé será testada, mas podemos ter certeza de que Deus estará ao nosso lado, pronto para nos ouvir e nos guiar. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.